Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Você vê, não é obrigação nossa se antecipar a problema. Quando falta um desses medicamentos, faz o quê? A alternativa na falta dessas sedações é quase que a barbárie, né? Nós temos visto aí, né, assistimos horrorizados, né, algumas imagens aí de pacientes que tiveram que ser contidos no leito por amarração. Eu não consigo fazer nada. Olá, minha gente, estamos de volta com mais um episódio da série Réu Confesso, que trata, como se sabe, dos crimes do presidente na gestão da pandemia. Nesta oportunidade, vamos tratar dos pacientes torturados sem kit de intubação. Mesmo na pandemia, Bolsonaro manteve a política de corte nos investimentos públicos e deixou pacientes serem intubados de forma bárbara, sem anestésicos. Agosto de 2020, o Conselho Nacional de Saúde publicou nota de recomendação na qual demonstra preocupação com os estoques de kit intubação, conjunto de medicamentos necessários para intubar e manter vivos pacientes com casos graves de Covid-19. No documento, o colegiado lembra a obrigação do governo federal de centralizar as compras, pede que o Ministério da Saúde tome providências para garantir a oferta e indaga por que a pasta cancelou a aquisição dos remédios e alerta, abre aspas, o desabastecimento desses medicamentos coloca em risco toda a estrutura planejada para o atendimento de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Fecha aspas. Fevereiro de 2021, a profecia do Conselho Nacional de Saúde tragicamente começa a se realizar. Em Parintins, no estado do Amazonas, pacientes passam a ser entubados sem anestesia. Para evitar que arranquem os tubos devido à imensa dor, enfermeiros os amarram na cama. A crise se espalha. Em abril, hospitais começam a desativar leitos de UTI porque não têm como entubar os doentes. E as cenas de pessoas amarradas se repetem em hospitais do Sudeste. Abre aspas, fico transtornado. Você vê paciente igual um peixe fora d'água, abrindo a boca, mordendo o tubo o tempo inteiro, completamente agitado. Fecha aspas, revela ao G1 um médico que trabalha na zona norte de São Paulo. No documento em que listou os crimes do governo Bolsonaro na pandemia, a Casa Civil da Presidência da República anotou no item 13 o seguinte: falta de insumos diversos, kit intubação. A escolha das palavras não poderia ser mais precisa. De fato, ao longo de toda a pandemia, o executivo deixou faltar inúmeros insumos, como máscaras adequadas para a proteção dos profissionais de saúde. Mas a escassez do kit intubação merece destaque pelo imenso risco e sofrimento que causa aos pacientes, comparável talvez apenas à falta de oxigênio ocorrida no Amazonas, outro triste episódio já abordado por esta série Réu Confesso. A falta de equipamentos e insumos nos hospitais é resultado claro da forma como Jair Bolsonaro decidiu lidar com a pandemia do novo coronavírus. A escolha pela imunidade de rebanho, ou seja, por atuar para que o maior número de brasileiros se infectasse no menor espaço de tempo possível, atendia
a um objetivo anterior: gastar o mínimo possível de recursos públicos. Como analisou o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, ao comentar o depoimento de Carlos Murilo, da Pfizer, à CPI da Covid, o governo Bolsonaro trabalhou com 2 grandes objetivos. O primeiro era expor a população ao vírus, na teoria da imunidade de rebanho. E tem a lógica da orientação econômica deste governo, que é de restringir ao máximo o gasto público. Ou seja, mesmo diante da maior pandemia do século, a cartilha de Paulo Guedes de reduzir o Estado e, se possível, zerar os investimentos públicos continuou sendo a palavra de ordem. E há dados que comprovam a opção feita de privilegiar a saúde do mercado em detrimento da vida dos brasileiros. Em 19 de maio de 2020, 4 dias depois de o general Eduardo Pazuello assumir o comando do Ministério da Saúde, o mesmo Conselho Nacional de Saúde publicou o manifesto Repassa Já. No documento, o colegiado, que, ressalte-se, integra a estrutura da pasta, mostrava que o governo federal tinha 8,4 bilhões ainda não empenhados, oriundos de medidas provisórias de crédito extraordinário para a resposta à pandemia. E não repassava esse dinheiro. Após fugir da CPI da Covid, Pazuello teve a chance de explicar essa e tantas outras sabotagens que aceitou colocar em prática ao assumir o comando da saúde após a saída do Nelson Teich, inclusive a recusa de vacinas. Poderia responder por que, além de atuar para espalhar o vírus, o governo Bolsonaro se recusou a investir em bens que poderiam, ao menos, dar um atendimento digno aos doentes. O ministro Pazuello teve a chance de explicar tudo isso na CPI, mas não explicou nada. Preferiu mentir, preferiu trazer aos senadores informações que não correspondiam aos fatos e preferiu também produzir uma defesa do ex-presidente da República, tentando defender o indefensável. Por hoje era isso. Aguardem os nossos próximos episódios da série Réu Confesso. Muito obrigado e até breve. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela.
Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. Presidente Lula anuncia a retomada de investimentos da Petrobras nas áreas naval e de fertilizantes na Bahia. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, critica a ação da oposição que derrubou taxação de bancos e bets e convoca a mobilização da população. Líder do PT na Câmara protocola projeto que aumenta a taxação das bets de 12% para 24%. E o coordenador de conteúdo do site do PT Nacional, Fernando Brasil, fala sobre segurança alimentar e a queda no preço dos alimentos. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Comente, envie sua mensagem e comentário e aproveite e já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E foi inaugurada nessa quinta-feira a nova fábrica de veículos elétricos e híbridos da montadora chinesa BYD em Camaçari, na Bahia. Um investimento de 5,5 bilhões de reais que marca a retomada da produção automotiva na região e a geração de cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Instalada no antigo complexo da Ford, a unidade terá capacidade para produzir até 300 mil veículos por ano e utilizará tecnologia limpa, com 100% de energia elétrica renovável. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou que o investimento reflete a confiança da BYD no potencial do Brasil e o avanço rumo a uma nova era da indústria verde. Esse homem conseguiu se transformar num gênio do carro elétrico, num gênio da tecnologia mais avançada do mundo e constrói essa fábrica extraordinária e deposita confiança no Brasil. Porque eu não conhecia ele não me conhecia, sabe? Nós conversamos, o Ricota conversou, o Jerônimo conversou, e esse homem acreditou de que era possível vir ao Brasil. E como Deus escreve certo por linhas tortas, o fato da Ford ter nos deixado foi o fato dele ter vindo para cá. Então é uma substituição que eu acho que nós temos que ganhar, porque é a tecnologia mais importante que nós temos hoje na indústria automobilística mundial. Então, meus agradecimentos, eu quero que você saiba que o povo brasileiro e o povo baiano agradecem a sua disposição. E qual foi a grande surpresa? Que eu vim para cá porque essa empresa iria produzir 300 mil carros por ano. E ele anunciou que logo, logo a gente vai estar produzindo 600 mil carros por ano aqui na Bahia, porque eles não querem vender carro apenas no Brasil. Eles querem vender na América do Sul, eles querem vender na América Latina. Eu estou dizendo para ele que nós queremos vender no continente africano, na parte africana que faz fronteira com o Brasil, dividida por um rio chamado Oceano Atlântico, que vai da cidade do Cabo, na África do Sul, a, Cabo Verde, quase chegando, na Europa. Então nós queremos que daqui do Brasil, com a inteligência, com o amor e o carinho e com a sabedoria desse povo baiano, a gente começa a vender carro para o mundo inteiro para ele saber o que a Bahia tem. É importante ele saber o que a Bahia tem. E ainda na quinta-feira, em Maragogipe, na Bahia, o presidente Lula participou do evento de retomada de investimentos na indústria naval no estado. O anúncio marcou o retorno das atividades do estaleiro Enseada, a contratação de embarcações para controle de vazamentos em alto mar pela Petrobras, além da retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, e o investimento do Ministério de Portos e Aeroportos em novas embarcações. A Petrobras anunciou o contrato de afretamento de 6 novas embarcações especializadas em atividades de controle de vazamentos em alto mar, com previsão de 4 anos para construção e 12 anos de operação em cada contrato. Já o retorno da Fafem deve acontecer até o final de 2025, com investimentos superiores a 2,5 bilhões de reais, com geração de mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.
Durante a cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da Petrobras para o país. É a segunda vez que eu volto à presidência da República para dizer que é preciso retomar a indústria naval brasileira. E também voltei para dizer que a Petrobras é uma empresa mais do que uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras já tentaram desmontar ela muitas vezes. Eles não só fizeram uma mistureba muito grande, que tentaram envolver inocentes com pessoas que tinham cometido delito, como eles resolveram destruir a Petrobras e desmoralizar vocês. Quem está de roupa amarela sabe. O pão que o diabo amassou, vocês eram chamados de corruptos nas ruas desse país. Vou até tirar o chapéu para vocês. Estou aqui com muito orgulho, sabe, colocando uma empresa que vai gerar 8 vezes mais emprego do que a Ford. Estou aqui para recuperar a indústria naval brasileira e dizer para vocês que os caras, não apenas um, os caras que deixaram o estaleiro dessa magnitude ficar parado, deveriam ser presos por causarem prejuízo à nação brasileira. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também elogiou a retomada das atividades na região. Essa é uma agenda que podem utilizar o termo que quiserem, mas é uma agenda de esquerda, é uma agenda de proteção, é uma agenda, presidente, de quem está desenhando, escrevendo um projeto de país, retomando as grandes pautas de interesse. Aqui nós temos ainda a retomada pública, Magda, de uma empresa histórica nossa. O Lula está devolvendo ao Brasil a Petrobras, que ficou recanteada, jogada ao lado, e que bom que está sendo também pelas mãos de uma mulher. Então, presidente Lula, essa é uma agenda muito importante para o Brasil. E agora o coordenador de conteúdo do PT Nacional, Fernando Brasil, analisa a pesquisa do IBGE que fala sobre a diminuição, o menor nível de insegurança alimentar e ainda repercute a queda no preço dos alimentos. Muito boa tarde a você, Matheus, boa tarde para o Marcelo e para a Nayane, boa tarde a todos os que nos acompanham aqui no Jornal PT Brasil. Eu quero começar o comentário fazendo uma pergunta para o pessoal que está nos acompanhando aí, se vocês se lembram do ano de 2022, o ano da campanha eleitoral. Eu me lembro bem e ainda me dá um certo arrepio quando eu penso naquelas filas imensas para pegar as pessoas para pegar ossos nos açougues, mães chorando em frente aos supermercados em São Paulo. A gente tinha 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer, e é um número que nem cabe na nossa cabeça quando a gente pensa. Pois é, então essa é uma herança maldita que o governo Bolsonaro nos deixou para o presidente Lula, assim que ele assumiu ali em 2023. E hoje, 3 anos depois, o IBGE traz uma notícia que nos dá muito orgulho nessa sexta-feira. Mais de 2,2 milhões de famílias saíram da fome, de uma condição de insegurança alimentar grave, em apenas um ano. Então, é um cenário econômico que brinda a população hoje, não apenas notícias que nos faz respirar aliviados, mas também que nos permitem projetar aí um futuro um pouco mais justo, um pouco mais próspero para a nossa população. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, e não são meros números, eles representam ali, de fato, uma virada, uma consolidação dessa página, virando essa página dolorosa da história recente do nosso país e, principalmente, consolidando o sucesso das políticas públicas integradas que foram aplicadas aí nesses quase 3 anos de governo. A gente está falando aqui de um Brasil com política social, com política econômica, voltada para proteger a renda do trabalhador, e com isso a gente reverte um quadro
que parecia ser, de fato, irreversível há poucos anos. A pesquisa do IBGE foi muito categórica, trazendo esses 2,2 milhões de lares brasileiros que saíram de um estado de insegurança alimentar, e mais do que isso, insegurança alimentar grave, que é o que a gente chama de fome, de fato. Isso atingiu aí o menor patamar da história, da série histórica ali iniciada pelo IBGE, e só se equipara ali ao recorde de 2013, sob a gestão que já estava ali, a gente estava no primeiro governo Dilma, né? Isso já era priorizado, tanto que o Brasil saiu do mapa da fome ali em 2014. Então, milhões de pessoas resgataram ali sua dignidade, o direito básico a ter comida boa, comida de qualidade na mesa. Essa recuperação é muito expressiva. Em menos de 3 anos, o Brasil, que tinha retornado ali para o mapa da fome da ONU, entre 2019 e 2020, ali, portanto, no governo Bolsonaro, pegando o finalzinho do governo Temer ali em 2018, conseguiu, em tempo recorde, a gente comentou isso também aqui, sair do mapa da fome num espaço muito curto de apenas 2 anos. O ministro do Ministério do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, comentou isso no texto que saiu hoje no site do MDS, dizendo exatamente isso, que, olha, o Brasil trabalhou tanto e já tinha o caminho pavimentado ali, que saiu do mapa da fome num tempo muito mais rápido do que da primeira vez ali em 2014. Né? O governo Lula tinha... os governos do PT, somando o governo Lula e o governo Dilma, já estavam ali com 11 anos de governo, quando o Brasil, a ONU anunciou que o país estava fora do mapa da fome. Então, a gente volta ali para o ano de 2022, o Brasil tinha essas filas dos ossos, aí, pessoas buscando o que restava de resto de ossos ali nos açougues para alimentar suas famílias, e um quadro muito agudo de 33 milhões de pessoas passando fome. Então, a gente fala disso daqui, porque eu lembro que eu comentava muito isso aqui no jornal na época, que era o período em que o ministro banqueiro Paulo Guedes sugeria ali que as famílias fossem procurar restos de comida nos restaurantes, né, nos lixos dos restaurantes das grandes cidades, para poder alimentar suas famílias. Então, era um governo que, de fato, não se preocupava com a saúde das pessoas, com não só a saúde física e mental, mas também psicológica, porque quem passa fome realmente está numa situação ali de muito desespero. Então, a gente vê aí agora se confirmando essa saída do mapa da fome. O presidente Lula está agora indo para Roma, está embarcando nesse final de semana para participar justamente de um fórum da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E ele chega num momento muito bom, porque tem mais um case de sucesso para contar ali, para expor ao mundo e confirmar a liderança do presidente Lula nessa liderança global, por meio da Aliança Global contra a Fome. E aqui no país a gente teve nessa semana também muitas boas notícias também em relação à inflação dos preços dos alimentos, que confirma isso, né, que o brasileiro está com disponibilidade de comida mais barata e mais acessível ao seu prato. O custo da cesta básica, vocês devem ter anunciado isso nessa semana, caiu em 22 de 27 capitais brasileiras, ali com os preços do tomate, da batata, do arroz, do açúcar, itens que são fundamentais e que compõem a cesta básica, ficando muito mais baratos aí. E, obviamente, tem que repetir isso aqui, isso não é fruto do acaso, é resultado de políticas ali coordenadas, né, da retomada, da reestruturação da Conab, garantindo ali os estoques de alimentos. Eu gosto de bater sempre nessa tecla, porque o governo Bolsonaro tinha desmantelado completamente as unidades reguladoras ali, as 27 que tinham os estados da federação. Então, hoje a gente tem essa situação. O IBGE apontando a inflação divulgada nessa semana, confirmando aquela quarta redução seguida no preço dos alimentos. Então, a inflação, isso ajudou a inflação de setembro ser menor do que o esperado, veio 0,48%, impulsionado ali principalmente pela alimentação, o grupo Alimentação e Bebidas, e também alimentação fora do domicílio. Então, uma política que a gente está falando aqui, que atua na produção, no incentivo da agricultura familiar, na organização da cadeia de distribuição de alimentos e principalmente na recomposição da renda, beneficiando aí diretamente as famílias da base da pirâmide. Então, só para a gente não perder o fio da meada, é exatamente a antítese
do que tinha no país em 2022. Por isso que eu gostei, fiz questão de lembrar desse ano, que é o ano eleitoral, é o ano da virada, é o ano que o Brasil escolhe um projeto diferente, voltado para proteger a população, voltado para os mais vulneráveis. A gente está vendo isso, inclusive, nas batalhas que estão se seguindo aí no Congresso Nacional. O ministro Haddad fez um pronunciamento ontem muito importante para as pessoas se darem conta do que é que está em jogo no Brasil, né? Um governo que hoje está preocupado em taxar em que os mais ricos, os setores mais beneficiados e privilegiados da sociedade contribuam com a sua parte na arrecadação de tributos e que a base da nossa pirâmide, as pessoas ali que ganham menos possam ter um alívio dessa carga tributária, como a gente viu na aprovação do projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, a gente está falando aí, na verdade, de um período que começa a trazer, de fato, a gente ter um outro significado para a palavra alívio. A gente deve ter um Natal aí muito mais interessante, sem uma ameaça constante de fome, ou, no mínimo, com um índice ali de famintos sensivelmente menor. Ninguém aqui, claro, vai negar que o país ainda tem desafios muito grandes pela frente para enfrentar. A gente não se livrou totalmente da insegurança alimentar, mas com certeza teremos nesse ano um Natal muito mais feliz e com muito mais esperança. Como diz a matéria que acabou de ser publicada no site do PT, o Brasil está de volta ao mapa da esperança. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana, Matheus, e nossos telespectadores aí do Jornal PT Brasil. Tchau, tchau. Tá, então, a participação do Fernando Brasil, trazendo sempre essa análise semanal aqui pra gente. E a seguir nós mostramos que a deputada Louisiane Lins, sequestrada por Israel durante missão humanitária, retorna ao Brasil. Não sai daí que a gente volta já. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tem o Notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e depois de dias detidos por forças de Israel, os 13 brasileiros que integravam a flotilha humanitária rumo a Gaza desembarcaram nesta quinta-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O grupo foi libertado na Jordânia e retornou ao Brasil após escala no Catar. Entre os integrantes estão a deputada federal Louisiane Lins, do PT do Ceará. O governo brasileiro agradeceu a Jordânia pelo apoio no processo de imigração. 6 estrangeiros que participavam da missão continuam presos em Israel. A flotilha levava ajuda humanitária à população de Gaza e foi interceptada em águas internacionais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre como o lobby dos privilegiados derrubou a MP 1303 e como essa derrubada prejudica o povo brasileiro e também convoca a população a se mobilizar. Faz poucos dias o Brasil deu um passo histórico. Todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do imposto de renda. Uma conquista que zera o imposto de quem ganha até 5 mil e alivia o bolso de quem ganha até 7.300. Como você sabe, para permitir essa conquista, o governo escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais justo. A conta da isenção será paga pelos super ricos. Avançar com responsabilidade na direção da justiça social requer equilíbrio e coragem. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra.
Para verdadeiramente garantir direitos e combater as desigualdades, é preciso também enfrentar privilégios. Com esse mesmo intuito, apresentamos a medida provisória 1303. Para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026, a medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada. Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado. Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias para proteger nossa economia e os direitos dos trabalhadores. Mas eles, mais uma vez, se esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento, sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país, quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu. Os direitos do povo são inegociáveis. E o futuro do país não será sacrificado num tabuleiro de interesses menores. A MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, mas nós seguiremos de pé, ao lado do povo brasileiro, defendendo seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameacem. Se você também entende o que está acontecendo, ajude essa verdade a chegar mais longe. E ainda sobre o assunto envolvendo a taxação das bets, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, protocolou ontem um projeto de lei que estipula o aumento da taxação das bets dos atuais 12% para o dobro, 24%. O projeto de lei propõe alterações na lei que regula as apostas de bets e define a destinação dos recursos arrecadados. A iniciativa, com apoio da bancada do PT, segue a agenda de justiça tributária do governo Lula. Ao elevar a alíquota, a proposta busca gerar novas receitas para o sistema público de saúde e reduzir os impactos sociais do vício em jogo de aposta. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo com maior consumo em sites de apostas, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Diante do cenário em que as bets têm se mostrado nocivas à saúde mental e à estabilidade financeira das famílias, a proposta defende uma tributação diferenciada para o setor. A medida busca desestimular o vício em jogos de azar e, ao mesmo tempo, reforçar a arrecadação pública, garantindo novas fontes de investimento para políticas sociais e para o sistema de saúde. Em entrevista à Jovem Pan News, o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, falou sobre como o Congresso Nacional, ao derrubar a taxação das bets e dos bancos, ataca o povo brasileiro. Não é o PT, não é o governo do presidente Lula que criou um país que é separado por uma pequena fatia, um número muito pequeno de brasileiros que concentra 50% da renda nacional e milhões de brasileiros que, infelizmente, carecem de ter seus direitos, sua cidadania, sua dignidade assegurada. A grande desigualdade social do Brasil, a grande concentração de riqueza do país secular, não é criação do governo Lula nem criação do PT. O que é criação do PT e do governo Lula é a inédita tentativa da gente aprovar que esse andar de cima, e eu estou falando de 140 mil pessoas no universo de 200 milhões de pessoas, não estou falando da classe média, não estou falando de quem é dono de mercado, não estou falando de quem é dono de salão de beleza, eu estou falando daqueles que vivem da renda, da especulação, seja da terra, da especulação de imóveis, da especulação nas bolsas de valores, de ações. Estou falando desses super ricos, bilionários, deles poderem contribuir um pouquinho mais para que, por exemplo, trabalhadores e a classe média brasileira que ganha até R$5 mil tenha seu imposto de renda zerado. Então, não é novidade, não há uma reação do governo que seja nova, na verdade. O governo tem apresentado uma agenda do que a gente chama de reforma da renda no Brasil, que nada mais vou insistir, que esses grandes milionários, bilionários possam contribuir um pouquinho mais para quem ganha muito pouco ou quase nada tenha seus impostos zerados, o imposto de renda zerado.
E nessa quinta-feira, a CPMI do INSS recebeu o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Milton Batista de Souza Filho, entidade que está sob suspeita na operação sem desconto. Milton compareceu com o habeas corpus do STF e não assinou o termo de compromisso de falar a verdade. Parlamentares do PT se manifestaram durante a sessão. Foi no governo Bolsonaro que nós tivemos todas essas denúncias por documentos. Por documentos. A prova ali são provas contundentes. E o que o governo Bolsonaro efetivamente fez? Agora foi no governo do presidente Lula, que a Polícia Federal, com autonomia, prova disso que a autonomia que hoje teve medida cautelar aqui em qualquer entidade associativa. Eu nunca vi esse cidadão que está aqui na minha frente. E acho que quem de qualquer forma concorreu para um fato criminoso tem que ser responsabilizado. Agora, o que nós tivemos foi, efetivamente, o que está escrito ali. Vou interferir, ponto final, disse Bolsonaro após reclamar da Polícia Federal. E esses foram fatos. Nós tivemos o ministro da Justiça no governo Bolsonaro que saiu falando que estava deixando o cargo porque ele estava querendo interferir na Polícia Federal. O governo do presidente Lula, nós estamos no Lula 3, as instituições são fortes, a Polícia Federal tem autonomia, a CGU tem autonomia. E a forma como você fortalece e mantém uma democracia é fortalecendo as instituições. E isso é uma prova contundente da participação do governo do presidente Lula na responsabilização para toda e qualquer pessoa que tenha concorrido para essa famigerada conduta perniciosa, cruel, hedionda, degradante, que vitimou milhões de aposentados. Tem mais de 3,5 milhões de aposentados que vão ser ressarcidos pelo governo. 2,7 milhões já aderiram. Tem sido essa a postura e o encaminhamento deste governo, e é esta a diferença. Esse esquema de corrupção não começou em nosso governo, mas esse esquema de corrupção está sendo desbaratado neste governo, porque este é um governo em que CGU, Polícia Federal e órgão de controles são respeitados e têm autonomia devida. Nada, absolutamente nada se encontrou do Frei Chico, a não ser o fato dele ser irmão do presidente Lula, o que é um orgulho, né? Aliás, o presidente Lula, que hoje, demonstrado nas pesquisas, deve ter dado esse desespero geral. Ganha de qualquer adversário de balaiada, se não ganhar no primeiro turno. Mas não há ninguém no segundo turno. Isso deixa os bolsonaristas doentes de raiva e até votando a favor de bancos, bets e bilionários para tentar atrapalhar o governo do presidente Lula e, na verdade, atrapalham o povo brasileiro. E no próximo bloco nós falamos que o programa Luz do Povo vai garantir energia elétrica gratuita para mais de 17 milhões de famílias de baixa renda. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o governo Lula dá mais um passo importante em direção à justiça social. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente sancionou a medida provisória que cria o programa Luz do Povo, garantindo energia elétrica gratuita para mais de 17 milhões de famílias de baixa renda em todo o Brasil. O benefício já está valendo. Moradora de Goiânia, Gleicimara Lopes é beneficiária do CadÚnico há 8 anos. Mãe de 4 filhos, ela sabe que a novidade vai fazer a diferença no fim do mês. Com a conta de luz zerada, o que antes era preocupação, agora vira alívio e até mais comida na mesa. Receber essa notícia sobre o Bolsa Família e a questão da energia, para mim,
Para a gente que é beneficiário, mães de baixa renda, é algo que vai ser muito bom, vai ser muito importante, porque a gente vai poder usar o dinheiro para suprir outras necessidades de mercado, alimento, remédio. E é algo muito bom mesmo. Eu estou muito feliz em receber essa notícia. Além da família de Gleicimara, que antes tinha medo de ficar no escuro, agora mais de 17 mil lares serão beneficiados com Luz do Povo. O programa é destinado a pessoas cadastradas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa, beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, indígenas, quilombolas e também pessoas com deficiência. E o melhor, a gratuidade é automática, ou seja, não é necessário fazer nenhum outro cadastro. Com foco na justiça tributária e também na reorganização do setor elétrico, o programa é mais uma demonstração da política pública eficiente do governo Lula. Combate à desigualdade e dignidade para quem mais precisa. O programa Luz do Povo vai zerar a conta de luz de famílias que consomem até 80 kWh por mês. Além disso, a partir de 2026, quem tem consumo de até 120 kW e renda de até um salário mínimo por pessoa terão direito a descontos na conta de luz de até 12%. A nova etapa deve beneficiar cerca de 55 milhões de brasileiros, totalizando 115 milhões de pessoas atendidas, direta ou indiretamente, pelas medidas de inclusão energética do governo do Brasil. Em cerimônia no Palácio do Planalto, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, destacou a relevância da iniciativa que se junta a outras ações sociais do governo Lula. É uma medida que faz aí parceria com outras tantas medidas que o governo do presidente Lula tem oferecido à população brasileira. Aliás, nós estamos com uma outra medida provisória também no Congresso, que é o Gás do Povo. Essa é a Luz do Povo, tem o Gás do Povo. Tenho certeza que o Congresso estará junto com a gente também nessa aprovação. Mas essa medida vem para se somar ao Bolsa Família, ao Luz para Todos, ao Minha Casa Minha Vida, ao Farmácia Popular, o SAMU, o ProUni, o Agora Tem Especialistas, todos os programas importantes que fazem a diferença na vida do povo brasileiro. Ao PAC, que é tão importante na infraestrutura e nos investimentos. Mas a gente sabe que precisa avançar mais. E o presidente Lula tem esse compromisso com o Brasil. E nessa esteira, nós aprovamos na semana passada, também o Congresso Nacional foi grande parceiro nosso, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E com uma medida importante, junto dessa para compensação, que é a tributação daqueles que ganham mais. Os que ganham mais de R$600 mil por ano vão pagar mais imposto. Essa é uma medida estruturante, que ela realmente inicia o combate da desigualdade no Brasil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que a Luz do Povo é um alívio que chega na conta de energia no fim do mês. Presidente Lula, a sua sensibilidade humana sempre nos orienta a valorizar a proteção social nas políticas públicas. Esse é o sentido maior do programa Luz do Povo, que hoje vira lei com a sua assinatura. A parcela de energia na conta de luz zerada comprova coragem e determinação em defender o que é certo, em batalhar pelo que é melhor para brasileiras e brasileiros. Na sua trajetória de vida pública, o senhor sempre colocou a política e a gestão em favor dos que mais precisam. A proteção social é necessária até que o Brasil consiga aumentar a base de arrecadação com justiça tarifária, aumentando a renda de todos para chegarmos ao país no qual todos sonhamos. É o Brasil que garante emprego a todos que querem trabalhar para ter mais qualidade de vida e tudo que a Constituição determina. Alimentação de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia, transporte, lazer e dignidade para todos. É para isso que as políticas públicas do nosso governo saíram do papel e estão chegando aos lares mais humildes em todos os rincões
desse imenso país. Consolidamos hoje uma nova tarifa social de energia elétrica, nascida da medida provisória 1300, que tive o privilégio de assinar junto com o senhor. E aqui, ministro Fernando Coelho, quero fazer mais uma vez o registro. Só foi possível chegar até aqui. E todas as realizações que a gente pôde contribuir com o Brasil, tanto na área do setor elétrico, quanto petróleo, gás e biocombustível, quanto no setor mineral, foi pela coragem e sempre pela decisão e liderança do nosso presidente Lula. E vale reforçar que o Luz do Povo não é só uma nova política pública, é a continuação de um projeto de país que enxerga os invisíveis, que estende a mão de quem mais precisa. Um Brasil onde a luz não é privilégio, é direito. Em seu primeiro mandato, com o Luz para Todos, criado pelo decreto número 4.873, de 11 de novembro de 2003, o programa foi lançado para levar eletricidade a áreas rurais isoladas e comunidades sem acesso à rede convencional. Na época, estimava-se que cerca de 10 milhões de brasileiros viviam sem energia elétrica. Ao longo de suas fases, o Luz para Todos beneficiou mais de 17 milhões de pessoas e 3,5 milhões de domicílios, com investimentos de mais de 24 bilhões, sendo 1 bilhão destinado à Amazônia Legal. Com ele, o Brasil volta a ter governo, volta a ter cuidado, volta a ter rumo e, mais do que tudo, volta a ter luz no interruptor e na vida de milhões de brasileiros. O Mercosul e o Canadá retomaram as negociações para um acordo de livre comércio em reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O encontro, que prossegue hoje, pretende atualizar os entendimentos entre o bloco sul-americano e o país norte-americano em meio à imposição de tarifas unilaterais pelo governo de Donald Trump. A retomada do diálogo acontece após a visita ao Brasil do ministro de Comércio Internacional do Canadá, Maninder Shido, que se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, em agosto. Na ocasião, os dois lados reforçaram o interesse em aprofundar o diálogo econômico e reativar a agenda de negociações. E nessa sexta-feira é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi instituída em 1980 no Brasil para conscientizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. Nessa semana, o Ministério das Mulheres e o Ministério do Trabalho e Emprego anunciaram que mulheres em situação de violência doméstica e familiar passam a ter prioridade em vagas de emprego e cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Cine. O acordo tem o objetivo de fortalecer a autonomia econômica das mulheres em situação de vulnerabilidade, articulando políticas de proteção social, geração de renda e qualificação profissional. No começo do mês, aconteceu em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquista para Todas. Na conferência, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, anunciou um investimento de 10 milhões para a doação de veículos a organismos de políticas para as mulheres, além de acordos para as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres e divulgação do Ligue 180. E no Café PT de hoje você viu uma entrevista com o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas, sobre o 2º encontro de parlamentares negros que vai acontecer na semana que vem em Brasília. Essa é a 2ª edição e a nossa ideia sempre é tentar criar uma forma onde essas pessoas, através das suas experiências locais e das suas experiências em seus mandatos, elas possam criar um ambiente onde o debate sobre a questão racial possa ganhar mais força no legislativo. A pauta principal, no nosso entendimento, é, após todo esse diálogo, nós criarmos, mais uma vez, uma Jornada Nacional de Legislação Antirracista. Essa Jornada Nacional de Legislação Antirracista, ela pega desde o vereador da cidade menor, que seja ao senador, ao Senado, melhor dizendo, para que a gente verifique quais são as grandes dificuldades ainda que o povo negro brasileiro tem para enfrentar e, através desse enfrentamento na legislação, nós criamos um ambiente civilizatório no Brasil. Porque por mais que a gente defenda a democracia, por mais que a gente defenda que nós precisamos, cada dia que passa, construir um país melhor,
essa democracia e esse país melhor, ele não virá enquanto o racismo for tão profundo como é na sociedade brasileira. E o que nós queremos com isso, na verdade, é construir uma sociedade civilizatória. E agora a gente vai para a agenda do presidente Lula. Pela manhã, o presidente participou da cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário em São Paulo. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero segunda-feira no mesmo horário, você já sabe. Sextou. Tchau. No programa de hoje você verá a segunda parte do 28º Congresso da APEUESP. Vai saber mais sobre a plenária do dia 3 e vai conferir a ação parlamentar da professora Bebel. Acompanhe. O 28º Congresso da APEUESP teve diversos temas em pauta. Os desafios do sindicalismo num mundo em constante transformação foi um dos debates mais intensos. Com a presença de convidados como José Dirceu e Valério Arcari, professores e professoras participaram ativamente do segundo dia de debates. Nós optamos por ter uma mesa que pensasse, sim, de forma corporativa, a vida dos professores e das professoras e dos profissionais da educação. Mas uma mesa que também debatesse a importância da política na vida da educação, porque a educação também tem política e a gente não pode negar. Nunca foi tão importante a educação como nesse século, por causa de toda a revolução que estamos assistindo, tecnológica, científica. A era digital já é uma realidade nas escolas, as escolas precisam, os governos precisam correr atrás do tempo já, a inteligência artificial está chegando, a robótica, e principalmente as mães hoje reivindicam 2 direitos, meu filho na escola integral o dia todo e meu filho com profissão saindo do ensino médio. Então nós precisamos priorizar a educação, mais ainda já que os governos do presidente Lula têm priorizado. Principalmente que nós passamos pelo governo do Bolsonaro e sabemos o que ele fez com a educação, o desmonte que foi feito na educação. Política sindical e política educacional também são políticas permanentes da APEUESP e foram amplamente debatidas neste congresso. Essa luta que nós vamos fazer, ela é, no médio e no curto prazo, uma luta em defesa da educação e do país. E esse congresso está acumulando, informações, análises, reflexões. Hoje nós estamos vivendo um momento ímpar e esse congresso tem uma tarefa fundamental de apresentar um plano de lutas para consolidar esse sindicato como um instrumento de luta de toda a classe trabalhadora, no caso dos trabalhadores da educação de São Paulo, mas que certamente impacta na vida de toda a sociedade do Estado de São Paulo. O Congresso da APEUESP está tendo um olhar horizontalista, como a nossa companheira Bebel tem colocado muito fortemente nas mudanças estatutárias que vamos fazer nesse Congresso. Precisamos abrir a APEUESP para a sociedade civil, para as outras entidades e fortalecer, sim, a educação e a classe trabalhadora. Encontros como estos redundan en mayor beneficio para la educación pública. Juntarnos a pensar colectivamente la educación es importantísimo para nuestra labor como docentes y encuentros como estos se abocan a eso y no tengo duda que van a lograr muy buenos acuerdos y muy buena unidad de trabajo y de lucha. Podemos compartir las experiencias para que como maestros vayamos avanzando en el tenor de políticas públicas que nos puedan favorecer a todas y a todos. Os congressos sempre teve para a APEUESP uma importância muito grande, porque é a instância máxima de deliberação do sindicato. E esse ano está firmemente empenhado na luta por democracia, por melhoria da qualidade de ensino, para que os professores do Estado de São Paulo tenham a oportunidade de poderem ter um trabalho digno, um trabalho decente. A gente está aprovando também aqui um plano de lutas, que esse plano de luta é para que a gente possa enfrentar da forma que o governador precisa, para que a gente possa melhorar não só a educação, mas também as condições de vida dos trabalhadores de educação no Estado de São Paulo. E é só lembrar que o ano que vem, 2026, é um ano eleitoral, portanto, essa categoria tem a chance de trocar o governador, o gestor público estadual, tem
a possibilidade de colocar um governante que realmente tem interesse com a educação e dê uma atenção especial para esse setor, para a educação e para os profissionais da educação que são tão discriminados. Próximo passo é Brasília, dia 29 de outubro, onde nós vamos protestar, fazer um grande ato contra a reforma administrativa que desmonta a carreira dos servidores públicos no Brasil. Quase 2.000 professores e professoras de todo o estado de São Paulo, representando as nossas 95 subsedes, 3 dias com grandes convidados, com grandes debates e o principal, grandes deliberações. Deliberação para o professor, para a professora, para a educação e para a comunidade escolar. Aqui se desenvolveu um novo projeto sindical, que é a articulação com todos os movimentos sociais, com todos os segmentos, porque no nosso entender, a defesa incondicional de uma escola pública de qualidade passa por todos. A sociedade precisa dos futuros cidadãos e cidadãs que serão formados nas escolas públicas. Mas mais importante que isso, penso que foi a amplitude que esse congresso teve. Primeiro, o próprio temário, a homenagem a Pepe Mujica, e aí a gente vê que é exatamente a horizontalização, é abertura, é democracia, é busca de soberania, que é a nossa palavra do momento. E domingo nós estivemos nas ruas, inclusive, pela democracia, pela soberania, para que nenhum golpista tenha anistia. E o tempo todo o debate político, ele tanto foi na política focada no estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo alertando a população para não aceitar anistia para golpista. A categoria saiu mais unida e fortalecida depois do 28º Congresso Estadual da APEUESP e mais preparada para lutar pelos seus direitos. Nós tivemos mesas plurais aqui. Ninguém pode dizer que nós fizemos um congresso meia boca só para nós. Nós quisemos ouvir todos e todas. E assim o fizemos. Então, para vocês, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma. E que vocês sintam-se honrados de fazer parte desse momento da história da APEUESP. No dia 3 de outubro, a APEUESP convocou uma plenária em sua sede no centro da capital paulista para defender os direitos da categoria dos professores e professoras. Foi uma resposta aos recentes ataques do governo estadual. Na pauta da plenária estava a onda de demissões de profissionais da educação que trabalham em salas de leitura e com o PROAT, Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação, a reivindicação por melhores condições de trabalho nas escolas e outros assuntos importantes que não afetam apenas a categoria, mas toda a população. Pode correr o risco de fecharem tantas salas de aulas e o ano que vem não tem vaga para os filhos deles. É isso que vai acabar acontecendo. Demite em massa professor, não tem professor para dar aula. Então é uma cadeia de problemas. Em todas as falas, o recado era claro: a categoria vai lutar e se mobilizar para que suas demandas sejam atendidas. Nós estamos querendo dar melhores condições de vida e de trabalho para os professores, que é isso que o governo não faz e deveria fazer. Então a plenária foi muito importante, ela é uma plenária pós-congresso e nós vamos armar a luta da categoria. Esse é o recado forte para esse governo. Nós queremos dizer para o governador Tarcísio o seguinte: ou ele reintegra todos os demitidos, seja das salas de leitura, porque a sala de leitura tem uma importância fundamental na vida dos jovens, das crianças, o PROAT, que são as TIs, aqueles que lidam com tecnologias, e também outros demitidos, ou nós vamos para uma greve. A boa notícia é que no mesmo dia, a APEUESP conseguiu uma importante vitória. A Justiça concedeu liminar em ação coletiva da APEUESP, determinando a reversão das medidas que levaram à demissão de professores. Os sindicatos estão mobilizados para garantir que essa medida seja plenamente cumprida. Na Alesp, a professora Bebel denunciou o descaso do governo estadual com os alunos com necessidades especiais e também fez um alerta. Se demitir professores que foi ao médico porque esteve doente e aí ele tem o seu vínculo cortado, no caso do professor categoria O, e mesmo os efetivos, que acaba tendo perdas também, aqueles que são concursados, eu quero dizer que nós vamos fazer uma greve, deputado, porque não dá mais. É o absurdo do absurdo, é o ápice.
uma pessoa não poder adoecer. Eu não tenho culpa de ficar doente. Hoje, por exemplo, eu tenho um problema de fígado. Eu comi uma porcaria, você fala, quem mandou a senhora comer? Não interessa, você comeu. E aí você passou mal, como é que faz? Você não vai no médico, você não pode ir para o médico. Assim são os professores da rede pública do estado de São Paulo. Por sorte, a PUESP ganhou uma ação, uma liminar. Se o governador derrubar a liminar, não tem importância. Nós vamos chamar uma assembleia e vamos meter uma greve. Não dá mais. Eu já dialoguei demais, chega! Isso aí para mim é uma questão de direitos humanos. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar o que se passa em nossa educação pública. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.